muito grande para nós, né? Quando a gente suporta algo que Deus permite que aconteça na nossa vida. E assim, isso que você falou aí serve de exemplo também para outras pessoas, que na hora que no momento tiver tá aí com raiva, com alguma coisa que às vezes não está dando certo, né? Tá fazendo alguma coisa que não está dando certo, mas você está rezando. Tem gente que começa a reclamar, tem gente que fala, nossa, mas eu rezo tanto o rosário e agora por que Deus não vem me ajudar? Por que eu estou passando por essa situação? Não é bem assim, né, André? A gente tem que ter uma certa cautela. Não é fácil, né? Falar assim não é fácil, assim. Mas a gente tem que buscar, né? Pedir Nossa Senhora para nos exercer essa paciência. Porque, assim, quando a gente suporta isso por amor a Jesus, é totalmente diferente, né? E a gente supera e com certeza tudo dá certo pra gente quando a gente exerce essa paciência, porque Deus Ele permite que o inimigo nos tente para nós mesmos, para nós alcançar mais méritos para a nossa santificação, né? Sim, verdade, verdade. Inclusive essa questão de testar, eu comprei aquela trilogia do livro da Catarina Emmerich, né? E tem nos livros que falam a questão da vida de Nossa Senhora, as revelações, né? E Jesus testava até Nossa Senhora, mesmo sabendo quem era ela, mesmo ele escolhendo ela, mesmo ele tendo feito toda a graça nela, então ele testava ela. Aí uma dos relatos da Catarina Emmerich é assim, que ela via, né, ela como se ela estivesse vendo os dois, e Nossa Senhora, sempre muito caridosa, muito amorosa com Jesus, ela ficava perguntando as coisas. Jesus tinha por volta de seus 11, 9, ela relata mais ou menos, ela tinha idade entre 9 e 12, 11 anos, por aí. E Nossa Senhora foi falar com ele, e ele meio que ignorou ela de propósito. Ele ignorava ela falando, né? Deixava ela falando e não respondia, só respondia assim, tudo bem, sabe quando você tá demonstra que está aborrecido com alguém, você não é mal educado em momento nenhum, você não é estúpido em momento nenhum, nem muito menos você maltrata a pessoa, você só ignora um pouquinho. Ignora um pouquinho, verdade, isso mesmo. Nossa Senhora não entendia, né? Ela não entendia muita coisa, ela encarnada como na sua figura como mulher, ela não entendia muito. Então o que ela fazia? Sempre recatada e sempre aceitando as vontades de Deus e sabendo quem o próprio filho dela era. Aí Catarina Emmerich conta que ela foi para o outro quarto, para o outro cômodo da casa, se prostou, botou as mãos, né, para rezar, e começou a rezar chorando. Ela começou a rezar chorando. E quando ela olhou para o outro cômodo, Catarina Emmerich, ao mesmo tempo, Jesus estava chorando no outro cômodo, né? Sensibilizado porque ele estava testando a mãe, mas ele estava testando e viu o que a mãe estava fazendo, e assim, eu fico imaginando, lendo o livro, essa cena, o quanto ela é emocionante, né? Jesus testando a própria mãe dele. Ele testou a própria mãe dele, né? É um exemplo. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ele vai testar todos nós, meus amigos. Não tem jeito. Olha o que aconteceu com São José também, né? Com São José. São José também foi testado, assim, né? Naquela época, eu até li o livro na rádio, né? Ele enfrentou muitos momentos, assim, dolorosos, né? Que ele teve que caminhar em várias estradas pedregosas, né? Enfrentando muita dificuldade, assim, passando noites frias, né? E quentes, assim, para proteger o menino Jesus, e Deus permitiu que isso acontecesse com ele para ele obter mais méritos, né? Talvez assim, ele não poderia passar por esse sofrimento todo, né? Igual no caso, ele sendo o pai do menino Jesus, poderia estar assim, andando mais na mordomia, assim, mais na facilidade, mas Deus permitiu que ele passasse, enfrentasse frio, calor, dificuldade, né? Ele saía pedindo aí, chegou a passar um pouco de necessidade, para nos dar esse exemplo. Até o próprio Filho de Deus, né? Ali quando ele foi escolhido, quando Deus entregou ele na cruz, né, como seu único filho, naquela parte lá que Herodes fala com ele fala que não é desse mundo, né? Que se ele fosse desse mundo, teria alguém para defender ele, que ele era do céu. Então, assim, é uma coisa para a gente refletir sobre isso, né? Ele veio ao mundo para nos dar o exemplo de quê? De exercer a nossa paciência diante das provações,
né? Se ele fosse uma pessoa que não tivesse paciência, ele não ia suportar, né, o sofrimento que ele passou na cruz. Mas por amor a Deus, por amor a cada um de nós, pecadores, ele permaneceu firme no que Deus estava, né, aceitando que ele passasse por essa situação para nos dar a salvação. Então pensa assim, esse é o exemplo. Quando nós passarmos por momentos difíceis na vida e a gente perceber que a gente está sendo testado até mesmo nas enfermidades, é só meditar a paixão de Jesus, o sofrimento que ele sofreu aqui na terra para nos dar a salvação, não é? Sim, com certeza, né? São José também é um grande santo, né? Sou devoto de São José, gosto muito, tenho um texto da Sagrada Família, peço muita coisa para São José, principalmente o discernimento que ele teve, né? A paciência que ele teve. E Isso. acho que depois de Maria, foi um dos seres humanos que mais demonstrou amor para com Jesus, né? E assim como Maria, José, ele se anula, né? Ele se anula na história, ele pouco aparece. Maria também pediu para Jesus para que não aparecesse tanto na história da Bíblia. Você vê que Maria não é muito citada o tempo inteiro. Isso é a humildade dela, que apesar de ser uma pessoa, é a primeira cristã, é a primeira católica, né? Que ela foi a primeira a se converter, foi a primeira a dizer o sim, foi a primeira através do seu sim que aconteceu tudo, e ela na sua humildade sempre aceitando, né? Sempre São José verdade. não fica, e São José não fica atrás, muito pelo contrário, né? São José também teve que ter muita coragem, essa é a palavra, muita coragem no mundo em que ele vivia para aceitar. Uma coisa muito interessante, né, André? Eu penso que a gente tem que saber exercer essa paciência na família. O esposo, a esposa, os filhos, né? Porque assim, sempre na casa, na família, tem uma pessoa escolhida por Deus. Né, principalmente na palavra de Deus, ou é esposo ou é esposa, né, ou é um filho, e às vezes Deus permite que aconteça alguma coisa ali para ver a nossa reação, porque não adianta nada a gente ser uma pessoa ali dentro da família e lá fora a gente ser outra pessoa. Então Deus permite que isso aconteça na nossa vida, né? Então assim, eu sempre gosto de pedir Nossa Senhora para me dar a virtude da paciência e da temperança, porque eu penso assim, eu se tiro mesmo dentro da minha própria família. Se eu não fosse uma pessoa que exercesse, né, a paciência, eu não sei, eu acho que eu nem estaria aqui para contar isso, né? Porque assim, a partir desse momento, a gente controla, tem um certo controle. Quando você busca estar em paz, mesmo você estando com a razão, mas você quer buscar viver em paz com alguém, ter paz na sua casa, com a graça de Deus você consegue. Então é aí que Deus exerce, né, sobre a nossa vida as virtudes. Porque a gente dá essa brecha da virtude da paciência, né? Porque se a gente começar a reclamar da família, começar, né, a reclamar das coisas, eu penso que é pior. E a gente não consegue, né, manter essa paciência assim, de jeito que agrada a Deus, né? Eu penso que a oração é a base de tudo, mas assim, exercer a paciência, a mansidão é uma virtude principal dentro de uma família, né, sendo o esposo ou sendo esposa. Sim, meu amigo, isso mesmo. Não só a paciência, né? Um dos 7 dons do Espírito Santo, como o próprio perdão, né? O perdão também ele é uma virtude muito, muito grande, difícil. Não vamos ser hipócritas de dizer que é fácil, não é fácil, até porque não é um dom de Deus, não é um dom humano, é um dom divino, né? Perdoar é extremamente difícil, porque como nós somos carne nessa terra, né? Nós temos os pecados dessa carne. E um dos pecados que essa carne carrega é o orgulho, que é o pecado principal, né? O inimigo de Deus, ele teve inveja, né, primeiro, mas foi o orgulho que fez fazer tudo o que aconteceu até hoje na história, que a gente sabe, ele decair essa coisa toda, fazer o que ele faz com a humanidade, ofender Jesus como ele ofende o tempo todo, nos usando para isso, muitas vezes, né? Mas é tudo devido ao orgulho. E o orgulho, gente, ele é um sentimento extremamente poderoso, e ele traz uma série de outras. A gente costuma dizer que ele é um sentimento âncora, né? O que é uma âncora? Âncora é aquela coisa que você joga para o barco ficar fixo, né? Ficar parado, não se balançar, apesar que tenha marés e marés, o barco fica ali preso. Então o orgulho, ele é um sentimento âncora,
e ele traz com ele vários sentimentos ruins, como ódio, rancor, mágoa, vingança. E só existe né? Essa virtude é que combate o orgulho. Não é nem o amor, porque o amor, ela precisa do perdão, porque quem ama precisa saber perdoar. Quem não consegue perdoar não sabe o que é verdadeiramente amar. Então, para você atingir o amor, você tem que primeiro saber exercer o perdão. Qual é a dificuldade maior de exercer o perdão? O perdão, ele não é um sentimento como o orgulho. O orgulho é um sentimento. Ele tá na nossa carne, ele é intrínseco. Nós somos orgulhosos. Se alguém bater em você, você vai ter um instinto de reagir, né? Porque o orgulho de quem é você para bater em mim, quem é você para falar assim comigo, verdade. Quem é você para... Isso é orgulho falando. Quando Jesus diz que você tem que ser manso e humilde, ele está falando para você combater o orgulho. Quando ele fala para você exercer o perdão, ele fala para você exercer um dos 7 dons do Espírito Santo, que é dificílimo da gente conseguir fazer. Porque, entenda, é uma escolha. O sentimento é uma coisa irracional. É uma coisa que você sente sem racionalizar, né? É igual a raiva, o rancor, são sentimentos. O perdão não, ele é uma escolha. Por isso que ele é tão difícil de fazer. Então, para você saber você perdoar, você tem que escolher perdoar. E o perdão, no final das contas, ele faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Você pode perguntar para qualquer pessoa que de fato conseguiu perdoar a outra, não desculpado, né? Não é aquele negócio de eu desculpei e lá na frente fico jogando na cara. Não, é perdoar de fato. O perdão verdadeiro, você vai continuar sentindo a dor que foi lhe infligida por alguém, só que você não lembra mais com raiva, nem com orgulho, nem com ódio, nem com rancor. Você lembra. É isso que acontece com as pessoas, né? As pessoas perdoam, mas depois ficam lembrando, né, André? Isso mesmo. Aí não perdoou, desculpou. Essa é a diferença. Entendeu? Quando você fica lembrando de novo, com aquela lembrança com raiva, com vontade de rixa, mas eu não esqueci não. Isso aí você não perdoou, você desculpou. Quando você perdoa, você até tira piada. Você tem humor até para brincar com o que aconteceu. Eu sei que é difícil. E não estou dizendo aqui ser hipócrita, não é fácil perdoar, gente, não. É extremamente difícil. Principalmente para quem não está perto de Deus ou na graça de Deus. Tá? Para nós que estamos buscando, eu falo por mim, tá? Por mim que estou tentando buscar melhorar cada dia, me tornar um cristão melhor, me tornar uma pessoa melhor, é extremamente difícil. O orgulho, ele é uma coisa que a gente precisa vencer e lutar contra ele, porque ele te traz uma série de coisas ruins. Então, só o perdão, assim como a humildade, o perdão. Isso que você falou é importante, né? O orgulho está peregrinado na nossa carne, né, André? Que é uma luta constante, moça. A viver na santidade, na graça de Deus, tem que estar lutando. Porque tem hora que você está, né, assim, mais ou menos, mas tem hora também que parece que o orgulho fala mais alto e vira uma luta, assim, entre a carne e o espírito. Às vezes a carne quer te levar a você pecar, mas o espírito não quer. E fica um puxa para um lado, outro puxa por outro. Fica tentando essa batalha espiritual. Por isso que é muito importante, né, a oração do rosário, para que nesses momentos a gente tem força. Porque se a pessoa ela não tiver uma vida de oração, ela vai pendendo mais para a carne. Ela deixa os desejos, as vontades satisfazerem, né, a carne ali, vamos supor, eu vou beber isso, eu vou fumar isso, aí eu vou curtir isso, Então assim, ela vai dando brechas para que o prazer da carne sacie as vontades dela. E a partir do momento que você busca uma vida de oração assim, você consegue controlar. Você tem um controle. Aqui não tem como, né? Eu estar rezando, mas eu fazer isso aqui. Isso aqui não é do agrado de Deus. É meio que você tem um certo discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem. E isso que você falou aí, né, André, com relação ao perdão, a gente tem que ter tem que ser muito humilde, né? Porque se você chegar na pessoa assim, pedir perdão, me perdoa pelo que eu fiz, assim, tal, você tem que humilhar demais diante dessa pessoa. E tem gente que não consegue, porque não é humilde, né? Só mesmo os humildes é que dão perdão e que perdoa, né? Sim. E o perdão, você vê como Deus ele sabe das coisas que faz.
A pessoa orgulhosa, que não exerce o perdão na sua vida, que não procura, né, pelo menos entender ou tentar praticar, ela não consegue se confessar. Você já percebeu isso? A confissão está atrelada ao perdão. Deus faz com que você, na confissão, coloque de lado o seu orgulho, derrote o seu orgulho, derrote o seu inimigo. Por que Jesus? Por que a gente é diferente do protestantismo, né? Por que a gente é diferente? Justamente pelos nossos sacramentos. Preste atenção, o que o protestante diz? Ele diz assim, não, basta me confessar com Jesus. É fácil se confessar com Jesus. Mesmo. Porque você se ajoelha, você não está vendo, você não fica com vergonha de falar com Jesus, até porque você sabe que ele vê tudo. Então você já sabe você já sabe que ele sabe. A vergonha de você, o problema da confissão é você vencer essa vergonha, você vencer esse orgulho, você se humilhar diante de um sacerdote santo, lógico, um sacerdote esteja fazendo as coisas corretas, e dizer para ele, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que faz coisas horríveis, eu sou uma pessoa miserável aos olhos de